Olá, alunos. Sou a professora Jânia, professora de Biologia. Hoje a gente vai ainda estudar a unidade de estudo, tá? A unidade de estudo 10 e em genética 2, certo? E ainda aqui anomalias genéticas, e hoje a gente vai falar aqui, né, mais especificamente aqui como objetivo da gente aprender e entender como que é daltonismo e hemofilia, já que a gente está falando então de anomalias genéticas, certo? Então, como eu venho, né, nessa unidade aqui dividida em partes, essa aqui é a parte 6, tá? Vamos ter outras partes até terminar então a unidade 10, certo? E o conteúdo encontra ali na página 97 da apostila de estudo de vocês. Bom, essa aqui é uma lista de doenças, né, genéticas que tem lá na apostila de vocês. Então, né, eu realmente peguei da apostila e coloquei aqui. Algumas nós vamos estar falando com um pouquinho mais, né, de detalhes, né, e outra eu vou mencionar para vocês o que se trata. E aí assim a gente vai ver como que ocorre realmente uma causa diferente de uma doença genética para outra. Tá? Então, o objetivo é a gente saber aqui, né, qual que é a causa dessas doenças, certo? Então, aqui a gente tem uma lista, tá? Então, agora, por exemplo, eu vou falar para vocês de daltonismo e de hemofilia, tá? Então, primeiramente, a gente sabe, né, que existem ali os cromossomos sexuais, né, que pelos cromossomos sexuais existe transmissão de caracteres ali e também pode transmitir, né, alguma doença genética, tá? E a herança genética, né, esse cromossomos está alinhado com a herança genética, né, e também por meio de outros, né, cromossomos, no caso que a gente tem 23 pares de cromossomos, né, dos quais 22 pares não apresentam diferença entre os machos e fêmeas e são chamados de autossomos. Então, aqueles cromossomos, né, que são os 23 pares de cromossomos, eles são chamados de autossomos. Então, eles também podem estar transmitindo, né, alguns caracteres, né, que pode ser uma herança genética, certo? Mas eles não são os cromossomos sexuais, certo? Então, a gente tem os outros dois cromossomos sexuais, né, chamados, que a gente chama eles de heterossomos ou cromossomos sexuais, onde a gente vai ver então a diferença, tá? Então, quando a gente fala os cromossomos chamados heterossomos, são os cromossomos sexuais, tá? E por meio deles também é possível ocorrer a transmissão de caracteres, né? E ali também uma doença genética, uma anomalia, tá bom? Então, a gente sabendo disso, a gente tem aqui então uma imagem, né, de um cromossomo XX, né, que representa aqui cromossomo feminino, certo? Mulheres apresentam dois cromossomos sexuais perfeitamente homólogos, tá? Porque eles são cromossomos iguais, tá? E aqui a gente tem o cromossomo masculino, a gente tem aqui um cromossomo X e um cromossomo Y, tá? Homens possuem um cromossomo X e o outro não totalmente homólogo ao X, então a gente vê realmente que não é homólogo, tá? Porque a gente vê essa diferença aqui. Aqui é homólogo, ou seja, são iguais, e aqui não são iguais, né? Então a gente tem o cromossomo X aqui e o cromossomo Y, tá? Então, as mulheres são do sexo, né? São o sexo homogamético, né? Que a gente chama de homogamético quando é XX, tá? Homólogos, né? Porque eles são iguais, né? Idênticos. E os homens XY, a gente chama então de sexo heterogaméticos, diferente, hétero de diferente, tá? E eles não são totalmente homólogos, tá bom? Então, quando a gente fala que são homólogos, a gente vê aqui então, né, a homologia, tá? Então, aqui os dois cromossomos, um aqui, eles são homólogos, tá? E já aqui o cromossomo 20 não são homólogos, ou seja, eles não são idênticos, tá? Então, a gente vê essa diferença, tá, entre eles. Então, o cromossomo 20 não é homólogo de um, tá? Pois não possui nem os mesmos genes e nem a mesma sequência, tá? Então, a gente chama isso aqui de não homólogo, ok? Bom, com relação às doenças genéticas, né? E que eu vou comentar com vocês agora, que é daltonismo e hemofilia, é importante a gente entender, né, a posição, né, como que é a organização ali, né, de um cromossomo, como eu comentei com vocês, quando são homólogos ou quando não são, né, homólogos os pares de cromossomos, certo? Então,
a gente vai falar primeiro aqui de daltonismo, tá? Então, o daltonismo, a gente sabe que ele pode ser também chamado de cegueira das cores, né? As pessoas que elas expressam, né, esses sintomas de daltonismo, elas têm dificuldade, uma incapacidade de distinguir cores como o verde e a cor vermelha, tá? Então, é essa daqui a anomalia que tem numa pessoa que ela expressa ali o gene para daltonismo, tá bom? Então, é uma característica determinada por um gene localizado no cromossomo X, tá? Na região não homóloga de Y, certo? Então, a gente já entendeu, né, quando os cromossomos são homólogos e quando eles não são homólogos, tá? Então, a gente chama de gene D, tá? Aquele que determina pessoas com visão normal, enquanto o seu alelo recessivo D determina o daltonismo, tá? Então, aqui é um gene recessivo que vai determinar, então, o daltonismo, certo? Então, a gente tem aqui, para a gente entender um pouquinho sobre, né, as regiões que são homólogas, então a gente tem aqui o que está em vermelho, são porções homólogas dos cromossomos sexuais, tá? Então, a gente tem aqui, né, os X, certo? Então, aqui a gente tem as porções que são homólogas, tá? Em azul, porção heteróloga do cromossomo X, né, porque eles não são idênticos, certo? E aqui, porção heteróloga do cromossomo X, do cromossomo Y, porque aqui no Y, né, azul aqui, então é uma porção heteróloga do cromossomo X, ou seja, diferente, tá? Então, a gente sabe, aqui por essa tabela aqui, por exemplo, tem aqui o genótipo, que a gente já aprendeu, né, o que é genótipo e fenótipo. Então, a gente tem um genótipo aqui para daltonismo, certo? Quando a gente fala de mulher e quando a gente fala de homem, tá? Quando porta, né, esse gene para daltonismo. Então, quando a gente fala aqui, a gente tem o genótipo e o fenótipo, tá? Então, a mulher, quando ela é X, né, aqui a gente tem o cromossomo, né, feminino, XX. Então, ela porta aqui, né, os alelos desão, né, que diz que ela é uma mulher normal, tá? Aqui ela tem, né, um desão e um desinho. Aqui ela é heterozigota, tá? Ela tem o quê? Ela é portadora, é uma mulher normal, mas ela é portadora do gene, né, recessivo que expressa o daltonismo, certo? E aqui a mulher daltônica, ela vai carregar, né, desinho aqui nos dois cromossomos X, para ela ser, então, uma pessoa, né, que expressa o gene, tá? Então, a gente chama ela de uma mulher daltônica, tá? Ela é afetada, então, pelo gene de daltonismo. E aqui a gente tem um homem normal, né? Ele é XY, né? Então aqui só o X, né? Como é uma herança herança genética herdada pelo cromossomo X, então a gente está falando que o X carrega esse gene, certo? Então aqui o homem ele é XY, então quando ele é normal, o X vai carregar um desão, né? Desão aqui é dominante, certo? Então ele é normal. E quando ele vai herdar, né, um desinho, que é o recessivo, certo? Ele vai ser um homem daltônico, tá? Então, note que os homens precisam de apenas um desinho, tá? Para ele se tornar, então, daltônico, certo? Então, ele precisa apenas de um desinho para que o daltonismo se manifeste e que esse gene seja sempre herdado, da onde? Da sua mãe, já que está ligado ao cromossomo X. A característica é, portanto, mais frequente em homens do que em mulheres. Por quê? Se ele fosse filho, por exemplo, dessa mulher aqui, ó, olha a chance, então, né, realmente dele ser daltônico. Então, porque basta apenas um gene recessivo ali no X, né, masculino, para poder, então, apresentar essa anomalia, tá? E aqui a gente comenta, então, um pouquinho sobre a hemofilia, certo? Então, por exemplo, a hemofilia, né, ela também é uma doença hereditária, né, uma herança também, né, herdada pelo gene ali, né, do pai ou da mãe, certo? Então, é uma doença hereditária em que ocorre uma falha no processo da coagulação sanguínea, tá? Então, a gente também está falando aqui do cromossomo X, tá? Então, ela é representada pelo gene H, né, porque vem de hemofilia, tá? Então, o GNH determina a produção de uma substância. Essa substância, ela é denominada, né, de fator, que a gente chama fator 8, certo? Importante para a coagulação do sangue.
Então, a pessoa, quando ela tem a hemofilia, né, ela vai ter ali, então, dificuldade de ocorrer coagulação do sangue. Então, a pessoa, ela vai ter que se cuidar, não pode, né, se machucar, né, ter cortes, certo? Enquanto, então, o alelo, tá? Hzinho, que é o recessivo, que vai determinar, né, a ausência dessa substância, tá? Então, aqui também, para o indivíduo, então, ele ser, né, afetado, ele precisa carregar o gene recessivo, tá? Assim como também no daltonismo, certo? A diferença é que a gente vai ter o quê? Uma letra diferente, aqui vai ser representada pelo H, enquanto a daltonismo é representada pela letra B, certo? Então, aqui na tabela, a mesma coisa que a gente viu em daltonismo. Então, aqui, mulheres, né, com seu genótipo e o fenótipo, e aqui, homens com seu genótipo e seu fenótipo, tá? Então, quando a gente fala de mulheres, a gente vê aqui, ó, o genótipo aqui, quando ela é normal, dominante, então tem o quê? Hzão aqui, né, junto com o X, certo? Ela é normal. Quando ela também é normal, mesmo que ela é heterozigota, mas ela é uma portadora, então ela vai ter um Hzão e um Hzinho, tá? E aí, quando ela for hemofílica, ela tem que carregar os dois Hzinhos. Por isso que é muito mais difícil, né, do que quando o homem, né, é afetado, né? Porque o homem também, igual no daltonismo, ele vai receber da mãe, né, apenas um Hzinho para ele poder manifestar a hemofilia, certo? E aqui a gente vê o genótipo e o fenótipo do homem, né, aonde o homem, o X dele vai carregar um Hzão, né, que é dominante, então ele é normal. E quando o X, o único X que ele tem, né, carrega ali o Hzinho, que é o gene que vai expressar a hemofilia, certo? Ele é então um hemofílico. Então vamos supor que ele recebeu esse Hzinho, né, da mãe, da mulher, né, que tinha ali, né, aquele gene. Então basta apenas ele receber um Hzinho, né, naquele X ali para ele poder então expressar a hemofilia, tá? Então a gente tem aqui um modelo para a gente poder saber, por exemplo, a probabilidade, né, da herança da doença genética, tá? Então a gente tem aqui o quadro, né, de Pinet, certo? E aí, por exemplo, aqui você tem, né, um homem que é normal, ele carrega o gene aqui, né, o seu genótipo aqui dominante, Hzão. Então é XY e o X dele carrega o gene, né, dominante para essa anomalia, certo? E a mulher é normal, né? A mulher normal, mas ela é o quê? Heterozigota, né, portadora, porque ela carrega aqui, um X dela carrega o quê? Um Hzinho, tá? Então, quando você vai jogar nessa tabela aqui, né, ou no quadro, na verdade, quadro de Pinet, você coloca aqui os genótipos, né, o do pai aqui, o da mãe aqui, né? Então, aqui, né, a probabilidade de ter filhos, mulher, filha e filho, né, 50%. Então, a gente tem aqui, ó, uma filha normal, uma filha que vai ser portadora, igual aqui a mãe, certo? Aqui vai ter um filho normal, né? Como a gente viu, ele é normal, como aqui o pai, certo? E aqui um filho que vai ser, então, por exemplo, hemofílico, tá? Então, a gente tem esse modelo aqui. Então, a gente tem 50% das filhas aqui normais, né? Porque elas têm aqui, carrega o X, ela carrega, então, o gene, né, dominante. E aqui 50% das filhas normais, portadoras, mas porque elas são heterozigotas, carrega aqui, né, um gene Hzinho, certo? E aqui a gente tem 50% dos filhos normais, né, porque o filho carrega aqui um Hzão, né, que expressa aqui o gene dominante. E 50% dos filhos hemofílico, porque ele recebeu apenas um Hzinho, né, vindo ali da mãe, certo? Possivelmente da mãe, e ele herdou então, né, o gene para hemofilia, certo? Então espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado, entendido sobre algumas doenças genéticas e desejo muito entusiasmo no estudo de vocês. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!